A numerologia é um estudo que busca revelar as conexões entre os números e a nossa realidade. Através da interpretação de nossas datas de nascimento, nomes e números relacionados à nossa vida diária, a numerologia pode oferecer pistas sobre nossa personalidade, padrões de comportamento e até mesmo nossas relações. A numerologia acredita que os números têm uma frequência vibratória própria e que cada número tem uma energia associada a ele. Por exemplo, o número 1 é associado à iniciativa, independência e liderança, enquanto o número 2 é associado à harmonia, cooperação e equilíbrio. Quando se entende os significados desses números, pode-se utilizá-los para obter uma melhor compreensão de si mesmo e dos outros. Além disso, a numerologia também pode ser usada para explicar os padrões que percebemos em nossas vidas. Por exemplo, você pode perceber que certas situações ocorrem sempre no mesmo dia do mês ou em meses específicos. Pela numerologia, isso pode ser indicativo de um padrão de energia em sua vida. Além disso, a numerologia também pode ajudar a compreender melhor as relações entre pessoas. Por exemplo, a numerologia acredita que pessoas com combinações numéricas compatíveis podem ter uma melhor conexão um com o outro, pois eles estariam vibrando na mesma frequência. Por exemplo, pessoas com numerologia do tipo 1 e 8 costumam ter uma dinâmica de liderança e suporte, enquanto pessoas com numerologia do tipo 2 e 5. Além das relações entre pessoas, a numerologia também pode ser usada para entender melhor a relação entre o indivíduo e o mundo ao seu redor. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que o seu número de destino, baseado no número da data de nascimento, pode indicar quais áreas da vida elas deveriam explorar para encontrar maior sucesso e crescimento pessoal. Por fim, é importante lembrar que a numerologia deve ser usada como um guia e não como um dogma. Enquanto ela pode oferecer uma nova perspectiva sobre a vida, é importante lembrar de manter uma mente aberta e crítica. Não é recomendado fazer todas as decisões baseado na numerologia, mas sim usá-la como uma ferramenta adicional para ajudar a encontrar um caminho mais claro e alinhado com o seu propósito na vida. Uma coisa importante a se lembrar é que a numerologia é uma ferramenta subjetiva, significando que duas pessoas diferentes podem interpretar os mesmos números de maneiras diferentes. Por isso, é importante não tomar todas as conclusões baseadas em um único número ou uma única leitura de numerologia. É importante usar a numerologia como um ponto de partida, uma ferramenta para explorar novas possibilidades e perspectivas sobre o seu caminho pessoal. A numerologia também é usada como uma ferramenta para desenvolver a consciência e a autoconhecimento. Ao explorar seus números e as suas qualidades e desafios associados, você pode desenvolver uma maior compreensão de si mesmo e dos seus motivadores. Isso pode ajudar a melhorar o autoconhecimento e a autoconfiança, e ajudar a cultivar uma maior felicidade e satisfação com a vida. É bem poderoso se pensarmos bem. Quero te dizer um detalhe interessante sobre a numerologia. Ela não é uma ciência exata, mas sim uma prática filosófica e espiritual com muitos seguidores pelo mundo afora. Algumas pessoas a consideram uma forma de pseudociência, enquanto outras acreditam que é uma ferramenta poderosa para explorar as características energéticas do nosso mundo e nós mesmos. Algumas pessoas usam a numerologia como uma forma de entender o significado simbólico das coisas e situações que surgem em suas vidas. Por exemplo, o número 7 pode representar conhecimento e sabedoria, enquanto o número 5 pode representar mudança e movimento. Essas associações podem ser usadas como ferramentas para entender o que os números nos estão dizendo e como eles se relacionam com nossa vida. Interessante, não é? Posso compartilhar uma outra coisa importante, que é como a numerologia é usada em conjunto com outras práticas espirituais ou alternativas. Muitas pessoas que praticam a numerologia também exploram outras áreas como a astrologia, a tarô, a meditação e a oração. Esses métodos são usados juntos como uma forma de obter uma visão mais holística do ser humano e da sua jornada de autodescoberta. É um processo poderoso de conhecimento de si mesmo. A numerologia também é associada com a ideia de energia vibracional e frequência. A teoria é que todos os seres e coisas no universo têm uma frequência vibratória específica e que essas frequências podem afetar a nossa energia e nossa experiência do mundo. A numerologia se concentra na ideia de que determinados números são associados a certas frequências vibracionais e que, por meio da compreensão dessas frequências, podemos influenciar positivamente a nossa própria energia e experiência.
podemos falar sobre como a numerologia é usada para ajudar a determinar as qualidades de uma pessoa. Uma das maneiras mais comuns de fazer isso é através do cálculo do número de vida, isto é, a soma de todos os números na data de nascimento. Cada um dos dígitos de 1 a 9 está associado a uma série de características específicas, como personalidade, habilidades e trajetórias de vida. É como uma característica astrológica para a numerologia. Algumas pessoas acreditam que os números de vida das pessoas têm uma influência nas dinâmicas de um relacionamento. Por exemplo, um par de números de vida em harmonia, como um 4 e um 6, podem indicar uma relação estável e duradoura, enquanto números de vida conflitantes, como um 1 e um 4, podem indicar maiores desafios e necessidades de negociação e compreensão. Outra maneira como a numerologia pode ser usada é na eleição de datas especiais, como datas de casamento ou datas para começar novos projetos. Algumas pessoas acreditam que determinados números são mais propícios ao sucesso e à prosperidade do que outros, e que escolher datas com números favoráveis pode dar uma boa energia para a nova empreitada. Há muito mais a dizer sobre a numerologia e as diferentes maneiras como pode ser usada para ganhar entendimento sobre si mesmo e o mundo ao seu redor. Uma das técnicas mais populares é o cálculo do número de destino. É feito adicionando todas as letras de seu nome completo e reduzindo esse número a um dígito único. Este número é acreditado ser o seu número de destino e é dito representar as suas qualidades e habilidades mais profundas, além de indicar sua direção na vida. Podemos dizer que a numerologia é uma prática que tem sido usada há séculos e continua sendo amplamente usada hoje em dia. Algumas pessoas veem a numerologia como uma ferramenta de autoexploração e compreensão. Outras a encaram como uma crença espiritual, que pode ajudar na compreensão do mundo e da natureza humana. Enquanto a numerologia não é uma ciência, é um assunto fascinante e complexo, e com certeza há muito a aprender sobre ele. Temos que mencionar a numerologia na astrologia. Muitas pessoas acreditam que as influências dos planetas e das estrelas podem ser apresentadas através de seus números de vida e de nome, e que isso pode fornecer uma visão mais ampla do seu destino. Um outro aspecto da numerologia é a ideia de que certos números podem ter significados específicos em diferentes culturas e tradições. Por exemplo, o número 3 é muitas vezes associado à energia criativa e à abundância em várias culturas, enquanto o número 9 é visto como um símbolo de sabedoria e conclusão. Enquanto estudamos mais sobre a numerologia, pode ser interessante explorar essas diferentes interpretações de números e como eles podem ter sido usados de maneiras diferentes ao longo dos tempos. Outro ponto interessante da numerologia é a relação entre os números e as cores. Há uma prática chamada cromoterapia, que associa os números a cores específicas e acredita que essas combinações podem ter efeitos benéficos sobre a saúde mental e emocional. Por exemplo, o número 2 pode ser associado à cor azul, e a ideia é que a combinação do número 2 e a cor azul pode ser tranquilizante e ajudar a reduzir a ansiedade. Outro ponto é a ideia de que os números podem ser usados para prever o futuro. Uma técnica chamada pregação envolve calcular o número de um dia específico e usá-lo para fazer previsões sobre o que pode acontecer nesse dia. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que o número 5 é um sinal de mudança e surpresas. Então, se o número 5 é o número do dia, pode haver mudanças inesperadas em nossas vidas. Diferente da numerologia emocional, que se baseia em ideias parecidas com a psicologia, a numerologia espiritual é mais relacionada com a espiritualidade e a crença em forças místicas. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que os números podem ser usados para fazer contato com espíritos ou demônios e pedir sua ajuda ou proteção. Isso é visto como uma prática espiritual e pode ser uma forma de encontrar direção e orientação espiritual. Então, para encerrar essa discussão sobre numerologia, posso dizer que é um assunto extremamente complexo, com diversos aspectos e possibilidades. Ele pode ser visto como uma forma de entender a nossa personalidade e comportamento, como uma ferramenta de previsão, ou como uma forma de se conectar com forças espirituais. O que é legal é que mesmo que você não acredite em numerologia, ainda assim, é um assunto que pode estimular sua imaginação e reflexões. É uma área que merece ser explorada, mesmo que com uma pitada de ceticismo saudável.